O alecrim é, antes de mais, uma boa fonte de vitaminas e minerais essenciais ao nosso organismo. Mas com tanta informação falsa a circular na internet, afinal, quais são as verdadeiras indicações e contraindicações do chá de alecrim? Fica a saber tudo no vídeo de hoje. Vamos começar? Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. No episódio de hoje falamos de uma das minhas plantas preferidas, o alecrim, ou Rosmarinus officinalis, que tem propriedades extraordinárias para a nossa saúde. Primeiro, é um excelente antioxidante e anti-inflamatório que, por um lado, ajuda a melhorar o nosso sistema imunitário e, por outro, previne infecções. Isto acontece porque o alecrim é rico em compostos fenólicos que agem combatendo os radicais livres, retardando desta forma o envelhecimento da pele e de todo o organismo. Segundo, melhora a digestão dos alimentos, principalmente quando se ingere proteína animal e a digestão fica mais difícil. O chá de alecrim alivia a sensação de enfartamento, azia, dor de estômago, além de atuar na redução de gases e cólicas intestinais. Terceiro, externamente sob a forma de loções ou pomadas, é um bom aliado nas patologias reumáticas, no alívio de dores musculares e articulares ligeiras e também em distúrbios circulatórios. Isto porque o alecrim ativa a circulação e é antirreumático. Existem também alguns estudos que referem que o chá de alecrim pode ser utilizado na infecção urinária de repetição, aquela infecção urinária recorrente que meia volta e aparece outra vez. Mas os dados não são conclusivos e, na minha opinião, existem plantas que são melhores e que são mais dirigidas para a infecção urinária, como o chá de cavalinha e uvorcina, ou então o chá de ortiga. Vou deixar o link destes vídeos na descrição. A dose média diária para a infusão de folhas de alecrim é de 2 a 6 gramas e não deve ser excedida, porque, como já sabe, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Deve ser utilizada 1 a 2 gramas em 150 ml de água ou 200 ml de água fervente. E pode ser tomado este chá 2 a 3 vezes ao dia. Como vamos utilizar 1 litro de água para ir bebendo ao longo do dia, vamos preparar esta infusão com uma colher de sopa rasa de folhas de alecrim. Se achar que o sabor desta planta é muito amargo para o seu paladar, como é o meu caso, adicione 1 colher de chá de alcaçuz, que é o açúcar do chá e é 50 vezes mais doce que a sacarose. Por isso, nada de adicionar açúcar. O açúcar só faz mal. Colocamos água sobre as plantas e deixamos a infusão 10 minutos para libertar as suas propriedades medicinais. Atenção, não deixe mais de 10 minutos, senão vai estragar a sua infusão. Se é a sua primeira vez no canal e quer saber mais sobre indicações e contraindicações de plantas medicinais para fazer a sua farmácia natural em casa, recomendo que veja esta playlist. Tem aqui informação fidedigna sobre várias plantas que são muito úteis para diversos problemas de saúde comuns. Vou deixar o link na descrição. E enquanto aguardamos pela infusão, chegou o momento de falarmos das contraindicações desta planta. O alecrim não é indicado a crianças, grávidas e lactentes, como a grande maioria das plantas medicinais. Aliás, é importante ter sempre esta informação em consideração para a grande maioria das plantas medicinais. A Agência Europeia do Medicamento recomenda que o chá de alecrim não seja ingerido caso exista obstrução do ducto biliar, doença hepática, cálculos biliares ou quaisquer outras doenças biliares que requeiram a supervisão e aconselhamento médico. O alecrim também não deve ser tomado à noite, porque ele é um estimulante, por isso o ideal é tomar de manhã até mais ou menos às 15 horas, especialmente se tem problemas de insónia. E por fim, esta planta pode também interagir com alguns medicamentos, como anticoagulantes, diuréticos e medicamentos para regular a tensão arterial. Já coámos? Agora vamos servir a infusão e tomar 2 a 3 vezes ao dia. Que cheirinho bom! Se este conteúdo esclareceu, deixe-me o seu like. Eu agradeço por ter estado desse lado e espero por si no próximo sábado. Até lá, já sabe, cuide de si.